Esse é o Visão da Luta. Neste vídeo vamos falar sobre Islam Makhachev, o ex-campeão dos pesos leves que deixou seu cinturão vago para subir para a categoria dos meio-médio para tentar ganhar o cinturão dos meio-médio. Islam Makhachev deu uma entrevista bem interessante ao MMA Junk e eu quero falar nesse vídeo aqui sobre alguns pontos interessantes e algumas revelações que ele fez. Ele falou sobre um sonho dele, falou sobre uma data possível para a luta contra Jack Della Maddalena. E cara, ele fez uma revelação ali sobre aquela especulação que tinha, que eu já fiz um vídeo passado, onde o primo do Khabib Nurmagomedov revelou que foi o UFC que forçou o Makhachev a subir de categoria. Aqui o Makhachev fala um pouquinho sobre isso e ele confirma essa história. Fica até o final do vídeo, tá bem bacana esse vídeo para você se manter informado. E se você gosta desse tipo de conteúdo de luta, de MMA, deixe seu like e se inscreve no canal. Desta forma você se mantém informado sobre tudo que acontece no mundo da porrada e você me ajuda a crescer e ganhar relevância dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio. Bora pro vídeo. Hey! Então vamos aqui para o lutador do Daguestão, Islam Makhachev, que deu uma entrevista ao MMA Junk e fez algumas revelações aqui, tá? Primeira coisa que ele falou é que um dos sonhos dele, tá? Um sonho que ele tem, além de ganhar 2 cinturões, né, de ser campeão dos 2 cinturões, ele falou que ele tinha um sonho de ser o campeão duplo, ter os 2 cinturões simultâneos, né? Coisa que foi impossível, já que o Dana White obrigou ele a abandonar o cinturão dos leves. Mas ele falou, não tem problema, eu queria ter os 2 juntos, como alguns poucos lutadores já fizeram isso, eu também gostaria de ter os 2 juntos, mas fui obrigado a deixar meu cinturão de lado para subir, para não travar toda a categoria. De qualquer forma, depois eu ia entrar pro Ramadã, não ia ser justo eu deixar 2 categorias paradas, tudo bem. Eu aceitei abrir mão do título dos pesos leves para subir para os meio médio. Ele falou também que um dos sonhos dele é lutar na Madison Square Garden, em Nova York. Ele falou que, é um grande centro, onde já teve grandes lutas de boxe, de MMA, e eu gostaria muito de lutar lá. Lembrando que o UFC, ele faz eventos no Madison Square Garden, acho que desde 2017, em novembro. Então ali outubro, novembro, eu acho, uma vez por ano o UFC faz um evento lá. Então o Makhachev falou que um dos sonhos dele e um dos pedidos que ele fez pro Dana White foi lutar no Madison Square Garden, que é um local onde ele nunca lutou, e é um local que ele seria especial para ele conquistar 2 cinturões, segundo ele. Tá? Então, provavelmente podemos ter uma luta em novembro de Islam Makhachev contra Jack Della Maddalena, válida pelos títulos meio médio. Agora, uma revelação interessante que Islam Makhachev fez, cara, foi que ele contou. Lembra que eu fiz um vídeo passado que o primo do Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, ele revelou o seguinte, que tudo foi plano do UFC, que eles queriam que o Topuria subisse para a categoria dos pesos leves, tendo em vista que falta um nome grande nas categorias dos pesos leves que venda bem, ele falou isso, e ele falou que meio que forçaram o Islam Makhachev a subir de categoria para que o Topuria conseguisse reinar lá na categoria dos leves. Na época eu fiz um vídeo sobre isso, falei, cara, na teoria faz sentido, mas não sabemos se é verdade. Aqui o Islam Makhachev, ele praticamente confirmou essa história. Ele falou que o Hunt Campbell foi lá no Daguestão conversar com ele, como o primo do Khabib falou, e falou, cara, você tem que subir para a categoria dos meio médio. E dele falou, cara, mas a categoria dos meio médio é o meu amigo Belal Muhammad, que tá lutando lá, eu não tem como eu subir. Aí o Hunter Campbell falou, cara, não tem essa, vocês são amigos, mas profissional é profissional. Sobe, luta com ele lá e depois vocês se apertam a mão e a irmandade que segue. Segundo o Makhachev contando, que o Hunter Campbell falou pra ele subir até pra lutar contra o Belal Muhammad. Daí o Islam Makhachev falou, então espera. Vamos esperar aqui essa luta que Belal Muhammad ia fazer com o Jack Della Maddalena. Vamos esperar, acho que foi no UFC 311, né? Vamos esperar essa luta acontecer. Depois que ela acontecer, eu decido, tá bom? E daí o Hunter Campbell foi meio assim, mas disse que ele foi lá no Daguestão pra que o Islam Makhachev subisse realmente de categoria. Depois da luta do Jack Della Maddalena com o Belal Muhammad, onde o Belal Muhammad perdeu, o Islam Makhachev disse que o Hunter Campbell chegou lá no quarto dele, disse que estava trancado, ele chegou, foi lá, abriu o quarto dele e falou, agora é a hora de você subir. E dele acabou decidindo subir. Então veja que aquela história do primo do Khabib Nurmagomedov, de que o UFC, foi tudo plano do UFC, de tirar o Makhachev dos leves para colocar o Topuria, faz sentido. E o Makhachev literalmente confirmou aqui nessa entrevista. Ele falou que sim, o Hunter Campbell foi lá me buscar para eu subir, até para lutar com o Belal Muhammad, e eu acabei decidindo depois ali que o Belal Muhammad acabou perdendo. Então, cara, pra você ver como é que é essa situação, né? Queriam levar o Topuria pro leve, queriam tirar o Makhachev da divisão dos leves
pro Topuria reinar, cara. Que história, né? Bom, faz sentido, né? O UFC quer tá com essa carência de lutadores que vendem, né? Então o UFC tá sempre buscando aí lutadores que vendem pra terem seus títulos. E realmente o UFC tirou o Makhachev do caminho do Topuria. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Hey!